Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, nós iniciaremos o módulo de Informática falando uma aula sobre hardware, né? Então nós vamos entender tudo o que seria hardware e o que ele é responsável para o funcionamento do computador, beleza? Já que nós estamos falando sobre o computador, hoje todo mundo sabe que nós não vivemos sem ele. Mas e se alguém perguntar para você o que é o computador, você saberia me responder? Né? Aí é aquele momento cri, 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 né galera? Computador, gente, nada mais é que uma máquina, né? Só que não é uma máquina comum. Para que você entenda o conceito de computador, eu vou dar uma aula de português de 1 minutinho para vocês, beleza? Então, o computador, ele é uma máquina. Mas que máquina é essa? É uma máquina que processa, uma máquina que executa e uma máquina que armazena dados. Então, toda vez que alguém perguntar para você o seguinte: o que é um computador? O computador é uma máquina, mas que máquina é essa que processa, executa e armazena dados, beleza? Então, lembre-se, toda vez que falar o que é computador, ele é uma máquina que processa, executa e armazena dados, beleza? Só que para que essa máquina consiga processar, para que essa máquina consiga executar e para que essa máquina consiga armazenar, ela tem que ser constituída por dois grupos, né? Que grupos são esses? É o hardware e o software, tá? Professor, o que seria a parte de hardware que nós vamos focar na aula de hoje? Hardware seria toda a parte física, tudo que você pode apalpar, pegar. E software, o que seria software? Software é toda a parte lógica, tá? O que seria a parte lógica? Todos os programas, beleza? Então, primeiramente, para que o computador funcione, certo? Eu preciso que tenha a parte física e a parte de software. Não existe somente a parte física, porque quem comanda é a parte lógica. E não adianta somente comandar se você não tem quem obedecer. Beleza? Então, para funcionar um computador, galera, nós precisamos dessas duas categorias. Hardware, que seria a parte física, e software, né, que seria a parte lógica, os programas. Perfeito? Então, vamos conhecer, né, quem é o componente que seriam a parte física do computador. Lembrando que existem dois tipos de categoria quando se fala na parte física, tá? Nós temos os periféricos, que podem ser chamados também de driver, né? Ou dispositivos internos e externos, tá? Na aula de hoje nós vamos pesquisar, falar, discutir sobre todos os componentes que fazem parte do funcionamento interno do computador. Perfeito? Então, vamos imaginar o seguinte: se cai na tua prova de concurso, quais são os dispositivos responsáveis para o funcionamento? Lembre, funcionamento, tá? Porque no teu concurso público vai cair essas duas palavras: funcionamento e para operar. Quando é para operar, ele está perguntando os dispositivos externos, teclados, mouse, etc. Para funcionamento, seria interno, tá? E para operar, externo. Então, falou de funcionamento interno seria todos os periféricos que ficam dentro, né, do gabinete. Lembrando, né? Aquela caixinha preta que todo mundo fala que é CPU, não é CPU, tá gente? Ele é um gabinete. Então vamos lembrar aí, né? Tenta imaginar quais são os periféricos, né, que são constituídos, né, dentro do computador. Vamos lá: placa-mãe, né, processador, memória RAM, HD, fonte de alimentação, né, e gabinete. Para você que nunca viu, né? Para que você que nunca ouviu falar dessas nomenclaturas, tá aqui as imagens, que é mais fácil você associar uma imagem, né, com o termo falado, beleza? Então, tá aqui a placa-mãe, galera. A placa-mãe, ela é muito importante, tá? Muito importante.
Eu vou começar a fazer analogias, né? Porque informática é algo muito técnico. E se você pegar uma analogia da sua vida real, você vai conseguir lembrar na hora de você fazer a sua prova, realizar a sua prova. Beleza? Então eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês ou no bloco de anotações, placa-mãe como coração. Ah, professor, por que é coração? Eu não estou apaixonado, eu sei que você não está apaixonado. Ou você esteja sofrendo de amor. Coração, qual que é a função do nosso corpo humano, galera? É distribuir o sangue pelo corpo, correto? Qual que é a função da placa-mãe no computador? Distribuir a informação. Então, toda vez que perguntar em alguma questão de concurso público qual é a função da placa-mãe, eu vou lembrar o quê? Do coração. Então, lembre-se, falou de placa-mãe, lembrou do coração. Beleza? Processador. O processador, né, gera até algumas discussões quando eu falo isso em aula. Se você manda na sua casa, você é o processador, certo? Se é sua mulher que manda, a sua mulher é o processador. Se é sua filha, seu filho que manda, é o processador. Se é seu pai, sua mãe, ele é o processador. Por quê? O processador, ele recebe as instruções do usuário e manda em todos os outros periféricos. Ah, quer dizer que o processador manda na placa-mãe? Sim. Ele manda na memória RAM? Sim. Ele manda no HD? Sim. É ele que passa as instruções para alguém executar. E aí, é uma instrução? Não. Todas as instruções passam por essa figura, certo? Então, quem manda é o processador. Como ele recebe muitas instruções, galera, ele esquenta, né? Por quê? Imagine que você receba 30, 40, 50 instruções para fazer o seu serviço. Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai fritar. Imagine se eu coloco você numa avenida super movimentada, na qual não tem ar-condicionado e está um calor de 40 graus, estilo Cuiabá, por exemplo, certo? O que vai acontecer com você? Você não vai conseguir realizar nenhuma instrução. Por quê? Está muito quente e você tem muita instrução para ser feita. Então, para isso, existe a figura do cooler. Qual que é a finalidade do cooler, professor João Kleber? Resfriar o processador. Por que só o processador possui um cooler? Porque é ele que recebe todas as instruções, então ele tem muita instrução para trabalhar. Consequentemente, ele vai esquentar muito, por isso que ele precisa ser o quê? Resfriado, beleza? E aí eu falei uma coisa, né? Eu falei que na sua casa, quem manda é o processador. Só que, por exemplo, alguém na sua casa fala o seguinte, ó, vai limpar a sala, certo? Normalmente quem vai limpar, né? Ele tá mandando, ele não vai limpar. E alguém tem que obedecer, correto? E quem obedece no computador? Quem obedece no computador é a memória RAM. Por quê? Quem manda, quem obedece. Então, tem um ditado que eu uso para questão de concurso que eu quero que vocês, se gostarem, utilizar para a vida de vocês. O processador, né, lembra desse ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então, manda quem pode, é o processador. É ele que vai mandar todas as instruções. Por exemplo, abre o Facebook, abre o Instagram, abre o Word, abre a planilha eletrônica, enfim, abre aquele documento. Quem vai mandar? Processador. Mas quem vai executar? Quem vai alocar? É a memória RAM. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, sempre o processador vai mandar e a memória RAM vai alocar essa informação, vai executar, vai mostrar essa informação para você. Beleza? Vamos para o próximo componente, né? O próximo componente é a fonte de alimentação. Normalmente é aqui que você ganha, né? Você ganha do seu concorrente, né? É aqui que faz a diferença para o concurseiro. Sabe por quê? Porque se cai numa prova é o seguinte, né? Vamos pegar um CESP da vida, né? Qual é a finalidade da fonte de alimentação de um computador? Aí, vírgula, é alimentar a energia elétrica do computador. Ponto. Verdadeiro ou falso? Todo mundo vai marcar verdadeiro, só que está errado, está falso. Gente, quem alimenta a energia no computador é a empresa que fornece energia. Por exemplo, Mato Grosso Energisa. Então é a Energisa que alimenta. Ah, mas e a função da fonte? A função da fonte é transformar corrente alternada em CC. Ah, CC é odor? Não, CC não é odor não, gente. CC é corrente contínua. Então lembre-se só,
A fonte do computador, ela vai pegar a energia da empresa proveniente de energia elétrica, que pode ser 110, 220, e vai transformar somente na voltagem necessária para o computador operar. E aí nós temos periféricos que trabalham como 1.8 volts, 12 volts, 5 volts. Então quer dizer o que, professor? Se não tiver a fonte, ia queimar todos os periféricos? Sim, porque a energia ia chegar muito forte. Tá? A título de curiosidade, por que você acha que você não toma choque quando você pega num carregador de celular, né, na ponta do conector? Porque aquele carregador de celular, ele pega a energia 110 e transforma somente em 5 volts. 5 volts é o suficiente para carregar um celular. E 5 volts para o nosso corpo humano é algo irrisório. Então é algo que não vai fazer nenhuma diferença. Então seu corpo consegue absorver. Por isso que você não toma choque, gente. Então lembre-se, fonte de alimentação não é para alimentar computador. Pelo amor de Deus. É transformar corrente alternada em corrente contínua. Perfeito? Então vamos para o próximo periférico. HD. HD vem do acrônimo de Hard Disk, que significa disco rígido. Qual que é a finalidade do HD? O HD, gente, ele é uma memória permanente. O que é a memória permanente? Quando você salva um arquivo, ele fica armazenado no HD. Tudo que você instala de programas fica armazenado no HD. Por quê? Porque ele é memória permanente. Beleza? Então, lembre, HD ele é responsável por armazenar tudo definitivo ou permanentemente. Essa caixinha preta aqui, ele se chama CPU, né, galera? Todo mundo vai marcar CPU na prova, né? Bom, se todo mundo marcar CPU na prova, eu vou te dar um 0, tá? Porque essa caixinha preta se chama gabinete, tá? E aí, qual que é a função do gabinete? Ah, professor, não sei. Imagine só, se não tivesse o gabinete, aonde que você ia colocar a placa-mãe? Aonde que você iria colocar a fonte? O HD, certo? Você ia colocar na mão ou em cima da mesa, deixando a amostra? Não. O gabinete, qual que é a finalidade dele? É alocar todos os periféricos do computador, tá? Então o gabinete é para alocar todos os periféricos do computador. Lembrando que hoje, né, como os equipamentos estão muito mais rápidos, né, e consequentemente eles estão esquentando muito, né, o gabinete ele tem uma outra função agora, que além de alocar todos os periféricos, ele permite também realizar o gerenciamento térmico. O que seria o gerenciamento térmico, galera? Você ventilar, né? Por exemplo, quanto maior a ventilação que existir dentro do gabinete, mais caro ele vai ser. Beleza? Então, vamos só fazer uma revisão básica aí. Placa-mãe, coração, certo? Serve para quê? Para distribuir a informação. Processador, né? Já que eu falei CPU ali, eu quero que vocês anotem uma coisa importante, e isso é importante salientar. Na sua prova, dependendo da banca, ele pode falar que o processador é uma CPU ou uma UCP. UCP. O que significa CPU, professor João Kleber? Unidade Central de Processamento. Só que isso é em português, né? Se for em inglês, Unidade Central de Processamento, só que fica UCP. Então, se ele perguntar numa prova, é responsável por fazer todos os processos do computador. Se não tiver processador, se tiver CPU, está correto? Está correto. Se não tiver processador nem CPU, tiver UCP, está correto? Está correto. Eu sei que é chato, né, porque são muitas palavras para fazer referência à mesma terminologia, mas você tem que estar preparado. Falou de processador, falou de quem manda, eu posso ter processador, CPU e UCP. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Cooler, né? Qual que é a função do cooler? Ventilar, né? Resfriar quem? O processador. Ah, mas por que só o processador, né, tem um cooler? Na verdade, você pode colocar bastante cooler dependendo se o seu gabinete tiver disponibilidade. É porque o processador é o equipamento central, ele é o nosso cérebro, tá? Então, se você quiser anotar aí também, cérebro, né, como um apelido para processador, por quê? É ele que manda em todas as outras partes do computador. Perfeito? Memória RAM. Memória RAM, ela trabalha de forma conjunta, tá? Conjunta com o processador. Se ela não tiver, não vai funcionar o seu computador, tá?
Por que ela trabalha de forma conjunta? Lembre-se do ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem manda? Processador. Quem obedece? Memória RAM. Perfeito? Fonte. Fonte é para alimentar o computador, correto? Falso. Fonte é para transformar CA, corrente alternada, em CC, corrente contínua. E o HD, ele é uma memória de massa permanente. Traduzindo, é onde você salva todos os seus arquivos definitivamente. É onde você instala os seus programas, beleza? Gente, isso que eu passei para vocês agora, tá? É algo bem básico, né? Porque é para vocês terem noção. Agora eu vou separar item por item e vou começar a destrinchar quais são os detalhes que se cobrem em concurso público. Mas lembrando, eu preciso saber essas coisas básicas, tá? Porque hoje as bancas cobram a imagem, então ele vai falar o seguinte: analisa a imagem, que periférico é do computador, tá? E aí, a título de curiosidade, na prova, né, ele pode falar periférico, ele pode falar drive, ou ele pode falar dispositivo, tá? Se ele falar essas três palavrinhas, drive sem o R, tá? Periférico, drive, dispositivo, ele está falando de hardware. O que é hardware mesmo? Toda a parte física. Então, falou de drive, falou de hardware, de periférico, estamos falando da parte física. E se eu estou falando que são os drivers para o funcionamento, responsável pelo funcionamento do computador, são esses aqui: placa-mãe, CPU, memória RAM, fonte, HD e gabinete. Beleza? Então, sabemos agora as coisas básicas, sabemos as imagens, sabemos para que serve cada um, e agora a gente vai entender como é que funciona cada periférico. Perfeito? Então, vamos começar pelo coração, né? Quem é o coração mesmo? É a placa-mãe. Bom, vamos lá começar pela placa-mãe. A placa-mãe, nós já sabemos que ela é responsável por distribuir todas as informações. E o que eu preciso saber, professor João Kleber, numa prova de concurso público? Eu preciso saber o seguinte, que a placa-mãe ela é desenvolvida para uma família específica de processador. Não estou entendendo, está muito técnico. Então eu vou fazer o seguinte, né? Imagine só que nós temos dois carros. Nós temos o carro Gol e o carro Celta. Sabemos que o Gol é da fábrica Volkswagen. Sabemos que o Celta é da fábrica Chevrolet. O motor do Celta cabe no motor do Gol? Ou vice-versa? Não. Por que não cabe? Porque são famílias diferentes. E o que você quer chegar com isso? Eu estou falando o seguinte, que a placa-mãe, ela vai atender os processadores ou da Intel ou da AMD, certo? Se eu comprei uma placa-mãe que fornece processadores para AMD, certo? Eu posso comprar um processador i3? Não, porque i3, i5 e i7 é da Intel. Então, lembre-se, quando eu compro uma placa-mãe, ela é específica para uma família. Família essa que pode ser a AMD ou a Intel. E outra coisa, tá? Vai acontecer casos, tá? Vai acontecer casos que a família AMD... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.